Você acha que a gente deveria cobrar mensalidade nas universidades públicas? Fica aí para a gente conversar sobre isso. Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Bala de Ideias. Eu sou o Professor Aquino e nesse episódio nós vamos falar sobre a cobrança de mensalidade em universidades públicas. Mas antes, deixa logo o seu curtir, compartilhe esse vídeo e não esqueça de inscrever-se no canal para ficar sempre acompanhando as novidades, tá certo? Bom, nós tivemos recentemente o governador do estado da Bahia, o Rui Costa, do PT, falando que ele acha que não deveria ser tabu a cobrança de mensalidade em universidades públicas. E falando que ele achava que as famílias que têm condições de manter seus filhos na educação privada, lá quando vai na educação básica, poderiam contribuir com alguma mensalidade lá na educação superior pública. Por outro lado, nós tivemos o ministro da Educação, Abraham Van Traub, dizendo que ele não concorda em cobrar mensalidade nas universidades públicas, na graduação, mas que na pós-graduação ele até vê algum sentido, ele concorda que seja cobrado, não em todas, mas concorda que fosse cobrado. Eu acho que a ideia dele seria para aquelas pós-graduações lato sensu, especializações e estricto sensu, mestrado e doutorado, você não teria essa cobrança, e também naquelas pós-graduações voltadas para o mercado, né? Voltado para o mercado de trabalho, algo mais específico, ele colocaria cobrança de mensalidade nessas pós-graduações. Essa é a ideia dele. Com quem eu estou nessa história? Nessa história, eu estou com o ministro da Educação, mas eu tenho algumas ressalvas, né? Eu acho que a gente não deve cobrar mensalidade nas universidades públicas, não importa se você vem de família rica ou da família pobre, né? E assim como o ministro, eu acho que você tentar mudar essa regra, você teria um desgaste gigantesco e o retorno vai ser muito pequeno, porque pouquíssimas famílias teriam condições de pagar a mensalidade que ficaria na universidade pública, né? E por que isso? Bom, ao contrário do que o governador do estado da Bahia falou, o fato de uma família ter conseguido pagar na educação básica uma escola privada para os seus filhos não significa que elas conseguiriam pagar a mensalidade no ensino superior público. A mensalidade no ensino superior público provavelmente seria algo elevado, bem mais elevado do que a educação básica. Até porque o ensino superior ele é mais caro do que a educação básica. É só você parar para pensar e imaginar os laboratórios que alguém fazendo engenharia precisa e, por exemplo, imaginar quais são os laboratórios que alguém fazendo lá física na educação básica precisa. Ou imaginar os laboratórios que alguém fazendo medicina precisa e imaginar também os laboratórios que alguém fazendo educação básica precisa. Então, naturalmente, o ensino superior ele é mais caro do que a educação básica, tá? E no ensino superior público, como o ensino superior público ele tem ensino, pesquisa e extensão, e ele tem uma estrutura bem maior, ele às vezes tem muitos hospitais universitários que são gerenciados por universidades públicas têm museus, você tem universidades públicas que têm jardins botânicos, então a universidade pública ela tem um custo mais elevado do que a universidade privada que não tem nada disso, tá? A universidade privada é basicamente ensino, acabou. Tanto que a pesquisa é dominada 95% pelas universidades públicas. Você pega os rankings internacionais de pesquisa, você pega no Brasil, a universidade pública está sempre lá no topo, tá? Então, o custo da universidade pública seria maior, inclusive, do que o custo da universidade privada. Mesmo assim, se você fizesse esse experimento de pega o curso que você está fazendo, ou então, se você não estiver fazendo um curso, pega o curso que seu filho está fazendo, ou algum parente seu estiver fazendo, e procure na sua região quanto é que custa numa universidade privada aquele curso e veja se a sua família teria condições de pagar. Lembrando que provavelmente esse custo na universidade seria mais caro. Outro fator também para poder colocar esse custo mais caro na universidade pública é que na universidade pública nós temos mais doutores e mestres do que na universidade privada. A universidade privada ela funciona na lógica de reduzir ao máximo possível o número de doutores e o número de horas que esses doutores são contratados para reduzir o máximo possível o custo, porque o salário deles é maior. Então eles querem mais professores com especialização, com mestrado e com doutorado um pouco. Às vezes eles colocam só o mínimo necessário para poder cumprir algumas regras do MEC, para poder rodar cursos de pós-graduação, por exemplo. Aí eles têm um corpo mínimo lá de doutores, entendeu? Então, quando a gente compara as coisas, não dá para você ficar nessa historinha, mas a universidade pública custa mais caro que a universidade privada. É claro que vai acontecer isso aqui no Brasil, porque a universidade privada nem se compara com a estrutura e com o que faz, né, ensino, pesquisa e extensão, em relação à universidade pública, entendeu? E aí o que acontece? Além disso, nós tivemos recentemente uma pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. E veja que interessante, no ensino superior federal, 70,2% das pessoas vêm de famílias com renda familiar, média aí, né, per capita, de um salário mínimo e meio. 70%, um salário mínimo e meio a renda per capita. Essa família não teria condições de pagar um ensino superior para o seu filho. Não teria. E olha que interessante, 26,61% desses alunos têm renda de até meio salário mínimo. E 26,93%
de renda de até um salário mínimo. Então, somando aqui, vai dar o quê? Vai dar 43, né? Vamos arredondar. 43% dos alunos da universidade pública federal tem até um salário mínimo de renda per capita. Não teria condições dessas famílias conseguirem pagar essa universidade. Então, veja, o rol de pessoas, né, que conseguiriam pagar seria pequeno. Sem falar que é o seguinte, pensa só, aquela pessoa, vamos imaginar aquela pessoa que teria a renda, aquele grupo mínimo de pessoas que teria aquela renda para pagar uma mensalidade na universidade pública, né? Essa pessoa, se ela pagou só a escola privada a sua vida inteira, quer dizer que o imposto todo que os pais dela pagou durante aquele período inteiro, que não volta, né? Ele não vai conseguir voltar através do imposto toda a mensalidade que ele pagou dos filhos, por exemplo, né? Apenas uma pequena parte. Então, ele não usufruiu da educação básica pública quando ele estava lá naquele nível. Por que ele não pode usufruir quando ele estiver no nível superior, tá? Então, eu acho que essa questão de achar assim, não, a gente bota mensalidade para eles para ficar mais barato o custo da universidade. Bom, mas beleza, fica mais barato o custo da universidade, reduz o imposto, mas em compensação a pessoa depois tem que pagar o nível superior. Será que essa economia valeu a pena? Eu acho que não, tá? Eu acho que a gente pode chegar em situações como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde, na média, o estudante americano termina o seu curso com uma dívida perto de uns $30 mil, né, em débitos estudantis. Então, eu não acho que seria uma realidade interessante para o Brasil, né? A pessoa se formar com uma dívida que às vezes levaria 10 anos para poder pagar na sua profissão, ainda mais considerando nossa realidade de salários, por exemplo. Então, eu não acho vantagem, tá? Agora, em relação a cobrar mensalidade em pós-graduação, né? Veja só que interessante. Eu estudei numa universidade estadual e na Bahia, né? Por isso que ainda me preocupa mais ainda essa fala lá do governador da Bahia, né? Eu estudei na UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana. Naquela época, claro, a mensalidade da universidade não existia, né? E ainda não existe, que bom, hoje em dia. E eu vivo numa família que são 3 irmãos. Tem eu, meu irmão e minha irmã. Teve uma época, eu sendo o mais velho, depois meu irmão, o do meio e minha irmã, a caçula. Teve uma época que acabou, né, a escadinha, né, dos irmãos entrando na universidade. Eu entrei primeiro, depois entrou meu irmão, depois entrou minha irmã. Então nós tivemos um momento onde tinha eu fazendo licenciatura em matemática, meu irmão fazendo engenharia civil e minha irmã fazendo licenciatura em biologia. Seria impossível para nossa família pagar mensalidade pra gente. Esses cursos todos diurnos também. O que significa que para trabalhar é bem complicado. Se você faz um curso aí na universidade que seja diurno, você sabe como é essa realidade, tá? Então, o que a gente conseguia fazer era o seguinte, eu tinha uma bolsa dentro da universidade, eu era monitor de laboratório de informática. Sabe aquela pessoa que fica no laboratório de informática para poder reservar horário, para ficar tomando conta? Eu era isso lá no curso de matemática por um tempo, então eu ganhava uma bolsa, e essa bolsa era que eu usava para pagar o vale transporte meu, da minha irmã e do meu irmão. Sobrava um pouquinho para poder ter uma alimentação lá, né? Na universidade. Meu irmão fazia uns bicos dando aula particular, eu também fazia antes da bolsa, minha irmã também fazia também dando aulas particulares, tentando algum dinheirinho, e aí isso era um valor que com certeza não daria para pagar uma mensalidade, por exemplo. Então, não é a realidade da maioria das pessoas conseguir pagar para essa universidade. Agora, veja que interessante, quando eu me formei, eu arranjei emprego na escola particular, e aí teve uma especialização em ensino de matemática lá na UFES, que foi paga, tinha mensalidade, e eu fiz. Então, veja, eu seria um exemplo daquilo que o ministro ele ilustrou, né? Educação superior na graduação sem mensalidade, mas na pós-graduação, uma especialização, por exemplo, teria uma mensalidade. Agora, qual a minha preocupação em relação a cobrar mensalidades na universidade? Seja na graduação, seja na pós-graduação. É o seguinte, quanto mais a universidade arrecadar de receita dessa forma, será que o governo vai se eximir de dar o investimento para a universidade? Ele vai chegar assim e falar, já que você está arrecadando esse tanto aí, com seus custos de pós-graduação, para que eu vou te passar a mesma verba que eu te passei antes? Vou te passar menos. Ou então, algo do tipo assim, a universidade precisa construir um novo prédio, a universidade precisa construir um novo laboratório, equipar algum outro laboratório, fazer algum tipo de investimento lá na universidade. Ela tenta arrumar essa verba e aí o governo fala, olha, eu te dou 70%. Quer arranjar os outros 30%? Vai lá e faz curso de pós-graduação e cobre. Então, ou seja, cada vez nesse cenário, o governo tirando o corpo fora e deixando a universidade querer se virar com isso daí, querer que ela consiga arrecadar isso através dos custos de pós-graduação. Eu acho isso perigoso, a universidade ficar dependendo dessas mensalidades, tá? Eu acho que isso pode criar um ciclo vicioso, onde cada vez mais vai ter que arrecadar mais desse jeito e vai acabar arrecadando menos da forma pública. E pode chegar num ponto onde o custo dessa universidade vai ser quase que bancado por essas mensalidades. Então, eu não acho isso interessante. Eu acho que a gente tem que ficar no modelo onde a educação superior pública ela é financiada pelo Estado e se for para ter essas cobranças de mensalidade, que seja de alguma maneira, que esteja regulamentado em lei, que isso é sempre um extra e que não pode ser usado esse extra para de alguma maneira diminuir a verba da universidade.
usar de alguma maneira um argumento que eu falei anteriormente, tá? Eu acho que isso é importante ficar colocado. E tem outra questão também que eu fico preocupado, que é o seguinte. Vamos lá, vamos imaginar aqui que você trabalha numa empresa que tem 2 setores. Em um setor, a pessoa só ganha o salário dela. No outro setor, a pessoa ganha o salário mais uma bolsa. Qual é o setor que você acha que as pessoas vão querer trabalhar nessa sua empresa? Provavelmente naquele setor que você ganha o salário mais um extra, né? Mais um bônus. Pois é, imagina então você no curso de pós-graduação que cobra mensalidade, geralmente você vai ter nos custos desse curso de pós-graduação também uma bolsa professor. Se você está fazendo um curso de mestrado ou doutorado e está dando aula nele, não necessariamente você recebe bolsa. Não é todo mundo que está fazendo um curso desse que recebe bolsa. Só alguns professores conseguem ter bolsa de produtividade, mas aí a pessoa já tem que estar num nível que é bem grande. Então veja, onde você vai trabalhar? Numa pós-graduação que você recebe uma bolsa e vai ter um extra, ou numa pós-graduação que você não vai ter isso? Vai ter basicamente só dor de cabeça. Eu acho que as pessoas vão tender para ir mais para esses cursos. Então será que isso não vai desequilibrar o jogo da pesquisa dentro da universidade e acabar fazendo com que as pessoas sejam conduzidas para trabalhar na educação, na pós-graduação que seja com mensalidade? Não sei. Então são coisas que me preocupam nessa questão toda de cobrar mensalidade nas universidades. E que eu, sinceramente, como eu falei, não acho vantagem. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Coloca na seção de comentários o que é que vocês acham sobre isso. Não esqueça também de deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E se você não tiver inscrito no canal, inscreve-se. Fica aí atento aos novos vídeos do Bola de Ideias, tá certo? Vejo você no próximo vídeo. Até mais e tchau.